Tá. Bem, minha gente, conforme nós anunciamos, estamos neste momento aqui por telefone com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Riacho de Santana, o Reginaldo Alves, né, que esta semana informou aí através das redes sociais ter sido impedido de usar a tribuna livre da Câmara de Vereadores para denunciar supostas irregularidades que estariam acontecendo com os recursos do Fundeb administrados aí pela gestão municipal. Então, nós fizemos a matéria, que inclusive foi veiculada ontem, né, até porque está repercutindo em toda a região, esta negativa, né, da Câmara em ceder o espaço para o representante do sindicato. E nós, né, agindo de forma democrática, procuramos tanto o presidente da Câmara como também o próprio Reginaldo. E ele se dispôs a falar conosco, né, atendeu aqui ao nosso convite para a gente esclarecer essas denúncias, né, que são consideradas graves, que foram feitas através de vídeos divulgados nas redes sociais. Então eu queria aqui inicialmente dizer que é uma satisfação poder conversar contigo aqui no nosso programa. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Wilson Nunes, né? Boa tarde, Riacho de Santana, boa tarde, família do Sincerp, boa tarde aí também para Palmas de Monte Alto e toda a região. A satisfação é imensa de estar participando desse programa e também agradeço, né, por ter tido a sensibilidade pela nossa luta. Bom, presidente, inicialmente, né, eu queria, até para a gente entender o contexto, né, dessa situação, que o senhor esclarecesse para a gente desde quando, né, o senhor está à frente do sindicato, como é que o senhor foi eleito, né, para poder representar essa entidade. Olha, Wilson, essa é a primeira vez que faço parte da diretoria, apesar de uma história, né, de luta sindical. O nosso mandato iniciou em agosto de 2019, né, e o meu nome foi lançado pela antiga diretoria. Não tive concorrente, o processo eleitoral foi todo realizado conforme manda o estatuto, tomei posse, registramos a ata e estamos à luta, Wilson. Fomos reunir com a categoria em prol aí de mais valorização e respeito. O senhor informou também, né, que é membro do Conselho do Fundeb, né? O senhor representa que classe e quem foi que lhe indicou nesse conselho? Isso, Wilson. Eu faço parte do CACS Fundeb, essa é a segunda vez já, e também do CAI, né? O Conselho da Merenda, né? Conselho da Alimentação Escolar. A administração, Wilson, ela encaminha via ofício a solicitação de representante, né? Solicita para o sindicato fazer a escolha. Então a gente encaminha isso. Esse ano foi via grupo, né, de WhatsApp, devido à pandemia, a gente encaminha, ver se pessoas têm interesse em participar, né? Não tendo outras pessoas para participar, sabendo da importância que é o CACS Fundeb, sabendo da importância que é o CAI, lancei meu nome, né? Fui eleito pela categoria para representar e estou representando tanto o CACS Fundeb como o CAI. E o senhor está nesse conselho? E represento a categoria de professores, tanto em um conselho como no outro. Desde quando, professor? O nosso conselho, ele iniciou agora, esse ano, né? Foi baixado aí o decreto no dia 14 de junho desse ano, Wilson. No caso... E o Caio já tem 2 anos já. No caso, esse conselho, você disse a princípio que a administração municipal ela solicita, né, a indicação de membros. Só para eu entender aqui, foi essa gestão que solicitou ao sindicato uma indicação de um membro, representante? Correto, Wilson. A secretária de Educação encaminhou ofício para o sindicato e aí solicitou não só membros para este conselho, mas para outros também, como o Conselho da Educação, para o Conselho da Assistência. Aliás, a secretária de Assistência Social também encaminhou ofício solicitando também, né, membros para o Conselho da Assistência Social. A gente tem membros em todos os conselhos, Wilson.
Certo, eu estou lhe perguntando isso, Reginaldo, porque tanto o presidente da Câmara, né, quanto também o prefeito, e daqui a pouco nós vamos chegar lá nas manifestações que nós obtivemos, tanto do presidente quanto do prefeito, a gente percebe que eles não reconhecem, né, nesse momento, que Riacho de Santana tem um sindicato. Mas ao ouvir agora a sua manifestação, a gente percebe que a própria gestão, né, provoca o sindicato a indicar membros, né? Enfim, então tem alguma coisa aí que precisa, né, entrar em sintonia. Mas nós chegaremos lá. Eu queria questionar aqui sobre essa questão aí da carta sindical, né, que levou o presidente da Câmara a dizer que Riacho não tem sindicato, né? A pergunta que não cala nesse momento é a seguinte: Riacho de Santana tem ou não tem sindicato dos servidores públicos? Então, Wilson, realmente nós não temos a carta sindical. Mas a carta sindical, Wilson, é um documento que alguns sindicatos, os maiores, geralmente de âmbito nacional, e também estadual, né? Eles estão na busca dessa carta sindical. O sindicato pequeno geralmente não tem esse documento, que é um registro, né, do antigo Ministério do Trabalho. O presidente da Câmara, infelizmente, está tomando as dores da gestão, mostrando dependência, né? O que não é bom, Wilson Nunes. Pois o que é alegado, Wilson, pela administração, tudo que é alegado pela administração, ele simplesmente, né, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola. Então, o sindicato, Wilson, só para que todos tenham conhecimento, o sindicato é registrado, tem CNPJ, está todo em dia, né? A carta sindical é um detalhe importante, mas é um detalhe mais burocrático mesmo. Mas estamos providenciando a carta sindical. Estamos providenciando para que não aconteçam essas barreiras postas pela administração, certo? Então, só para você e os nossos ouvintes terem uma ideia, Wilson, o nosso sindicato, ele já passou aqui pelo nosso sindicato vários presidentes, e esses presidentes hoje fazem parte da gestão, né? Nós temos também 3 filiados que hoje são vereadores. Então, para você ver como o nosso sindicato tem uma representatividade forte e que já tem mais de 20 anos de existência, né? Inclusive, eu gostaria também, Reginaldo, de perguntar para você o seguinte, porque ontem nós divulgamos aqui a matéria, né, relatando que o senhor afirmou ter sido impedido de usar a tribuna da Câmara de Vereadores para denunciar supostas irregularidades da gestão municipal. E a gente lhe questiona aqui sobre esse impedimento, né, de não poder usar a tribuna livre. E a gente quer saber se em outros momentos, né, o sindicato já utilizou a tribuna livre, você já participou, ou outro membro do sindicato, só para a gente poder fazer aqui uma retrospectiva? Então, o sindicato, ele sempre esteve na luta pela valorização, pelos direitos dos servidores, e sempre dialogou muito bem com o legislativo, com o executivo. Inclusive, no início do mandato, a gente fez um documento com todas as reivindicações dos servidores, e uma das ações foi buscar parceria, primeiramente, com o legislativo. Sentamos com todos eles em reunião, debate, usei lá o espaço da Câmara, foram representantes da categoria e ali firmamos uma parceria que parece que está em jogo agora. Eu não sei porquê, porque o principal objetivo da gente buscar na Tribuna Livre é justamente levar o conhecimento deles a algumas realidades. Agora, Reginaldo, só para que os nossos ouvintes, né, principalmente de Riacho de Santana, entenda, até porque eu conversei também com outros vereadores, e a informação que a gente teve, você poderia até confirmar, é que essa questão mesmo de solicitar a carta sindical, de fazer essas manobras, né, teria sido de forma isolada do presidente da Câmara, né? Os vereadores teriam, por unanimidade, né, tanto de situação quanto de oposição, aprovado o requerimento. Essa é a informação que eu tenho.
Isso. Mas o presidente, em um ato isolado, começou a exigir coisas, né, que ficou parecendo, demonstrando que seria para não deixar você falar na tribuna livre. É essa a informação correta ou eu estou falando alguma bobagem? Correto, Wilson. Eu acompanhei a sessão, todos aprovaram a ida, né, a liberação da tribuna para o sindicato e agradeço até os vereadores. Volto a dizer, nós temos lá 3 vereadores nessa casa que são filiados do sindicato. Então, para você ver, o sindicato tem pessoas que estão lá representando o legislativo e que também representam o sindicato. Eu queria aqui, inclusive, porque nós conversamos com o presidente da Câmara e naquela oportunidade, na ocasião, isso foi anteontem, eu disse a ele, e volto a dizer aqui, até porque nós já falamos sobre isso ontem, e falarei também se ele resolver. Nós até já convidamos, né, o presidente da Câmara, não é direito de resposta, nós o convidamos para ele, né, se quiser, se achar interessante, para que ele possa falar conosco. Né, o convite está feito aqui, para deixar isso bem claro para o povo de Riacho de Santana. Mas eu disse a ele, e vou dizer aqui agora na entrevista, que mesmo que não fosse sindicato, que fosse de fato uma associação, ou que não fosse sindicato, ou que não fosse associação, é a casa do povo. Por quê? Por que evitar, inclusive, um professor, né? Que até que se prova o contrário, você é um educador. Pessoa que tem endereço fixo aí em Riacho de Santana e que convive aí com os moradores de Riacho de Santana. Por que não ouvir, né, as graves denúncias que, inclusive, você fez nas redes sociais, inclusive argumentando que tem provas? Por que motivo, né? Até porque nós sabemos que uma das funções dos parlamentares, e aí a gente tem que separar, por mais que a gente sabe que na Câmara tem vereador de situação e vereador de oposição, não é isso? Mas lá é uma casa independente, que claro, tem que estar em harmonia com o executivo, mas independente para fazer a sua fiscalização. Então acho que eu disse isso ao presidente, ele pode testemunhar. Falei, presidente, o senhor deveria estar interessado em ouvir o que tem a dizer o presidente do sindicato e não tentar, com essas manobras, evitar que ele participe da sessão. Então eu queria até, Reginaldo, lhe perguntar aqui qual é a sua conclusão, a qual conclusão você chega com essa situação aí de uma tentativa, né, de você não falar na tribuna livre da Câmara. Wilson, isso é muito triste, é revoltante. Os filiados estão estão realmente com esse sentimento de revolta, porque nunca aconteceu isso. A gente sempre foi respeitado a representatividade. Então, o sentimento agora é de revolta, é de continuar na luta para a gente manter, né, um município que preza pela democracia, pelo acesso à liberdade de expressão, pelo acesso às informações. Então, o sentimento de todos os filiados e também do povo de Riacho de Santana em geral é esse. É de indignação mesmo, de não entender por que isso está acontecendo, por que desses impedimentos, né, já que esta é a casa do povo. Então é isso, Wilson. Estamos todos indignados mesmo. Reginaldo, eu queria lhe perguntar também aqui, né, porque a gente sabe como é que é a cidade pequena e a partir do momento que uma entidade levanta, né, para poder levar ao conhecimento da população e das autoridades situações como essa, começa, né, evidentemente, as picuinhas, né, sempre aparece meia dúzia de pessoas que ficam, inclusive, de plantão para fazer isso. E aí eu queria lhe perguntar quem é, né, que o senhor representa, quem é que o senhor defende, por quem e por que é sua luta, e se esse seu posicionamento, né, de levantar essas supostas irregularidades, de ir para as redes sociais, né, tem algum tipo de cunho partidário? É a pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Wilson, represento mais de 400 servidores públicos das diversas áreas do setor público municipal. E desde que a nossa diretoria tomou posse, Wilson, temos lutado incansavelmente pela garantia dos direitos e também da valorização do servidor público.
A minha luta é lutar para que os recursos públicos, tá, que eles sejam bem geridos, né, de forma que proporcione para a população riachense um serviço público de qualidade, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, infraestrutura de qualidade. E os servidores públicos riachenses estão, viu, Wilson, abalados, como eu já disse, revoltados, se sentindo, às vezes, intimidado com essa ação, mas a gente vai continuar nessa luta, porque essa é a missão da gente, é lutar para que os recursos públicos sejam bem aplicados, é lutar pelos direitos e deveres, direitos dos servidores, é pela valorização do servidor. A gente tem uma luta aqui, Wilson, que a gente luta que tenha a qualificação profissional constante, a formação continuada para todas as áreas. É preciso ter uma formação continuada aí para os vigilantes, na saúde. Sempre tem que ter uma reciclagem, tem que continuar seguindo, né, na qualificação do trabalho. Então, Wilson, por isso que a gente luta por plano de carreira de todas as categorias, pelo respeito desse plano de carreira. Então, é uma luta digna. Então, eu quero chamar a atenção da população riachense. Procura fazer uma reflexão e chegar a uma conclusão. Veja quem é o Sindicato dos Servidores Públicos. Todas as atitudes no ano passado, este ano, na gestão passada, nesta gestão, como é que foi a atitude do sindicato? Então, para daí vocês chegarem à conclusão. O que é que está acontecendo que a administração agora não reconhece o sindicato? O que é que está acontecendo que estão fazendo publicações baixas nas redes sociais, incluindo o nome do sindicato? Isso é triste, a nossa luta é legítima, viu, Wilson Nunes? É isso que a gente representa. É a luta de muitas pessoas que querem ter uma vida mais digna. No vídeo, Reginaldo, o senhor traz graves denúncias, né, contra a gestão municipal, né? Quais são as irregularidades constatadas até agora? O que o senhor poderia pontuar aqui para esclarecer? E também eu queria lhe perguntar, né, porque a partir do momento que você aponta uma irregularidade, você tem que provar. Eu queria saber quais são as irregularidades, se você pode provar essas irregularidades apontadas. Então, Wilson, primeiramente, Wilson, é igual eu já disse em muitos lugares e aqui também, que a gente luta pela valorização. A gente fez vários estudos e notamos que Riacho de Santana está com um serviço público bem desorganizado, os servidores com salários defasados. Para você ter uma ideia, Riacho de Santana, um professor de Riacho de Santana recebe R$800 a menos que o de Igaporã. Um professor de Riacho de Santana recebe R$1.000 a menos que o de Tanque Novo. Riacho de Santana está com um dos piores salários para professor. E nas outras áreas também não está sendo diferente, está tendo uma defasagem. Isso eu estou dizendo porque eu fiz um estudo, uma pesquisa mesmo com os 10 piores salários da região. Então fizemos essas pesquisas, fizemos estudo e notamos que precisaríamos ter um plano de carreira justo. Fomos estudar o nosso plano de carreira e chegamos à conclusão que nele não se paga vantagens que nós temos direito. Então, fomos até a gestão cobrar esse cumprimento do plano de carreira, entramos com os pedidos, mas, infelizmente, Wilson, a gente tem um câncer aqui, que é o índice, né, pessoal. Sempre o índice pessoal está ultrapassando o limite, né, permitido. Então, a gente tem que ver a questão da folha de pagamento. Temos que monitorar a folha de pagamento.
Então foi daí que eu comecei a monitorar a folha de pagamento pelo ETCM, tá? O ETCM, a publicação saiu a partir de março. Então, daí então eu comecei a investigar. E uma das possíveis irregularidades que a gente encontrou foi a compras ilegais de livros infantis para a Secretaria de Educação com recursos da educação. Essa situação, Wilson, ela pode ser comprovada com a nota de pagamento da própria prefeitura que está no ETCM. Lá está bem escrito, eu estou com ela aqui, infelizmente não tem como mostrar, mas está escrito o seguinte: compra de livros para a biblioteca municipal. Compra de livros para a biblioteca municipal. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que foi a compra de livros para a Secretaria de Cultura. E recursos da educação, como todos sabem, tem que ser gasto no muro da educação. Então isso aí está comprovado, essa irregularidade. Olha, a finalidade desses livros para a cultura, eu não sei, porque assim, eu fui até a Biblioteca Municipal e não encontrei os livros. Mas depois eu fui na Secretaria de Cultura, encontrei partes dos livros lá, né? Só que aí já cabe mais investigação, mas muitos desses livros foram distribuídos em um projeto. Então, livros da educação não pode ser distribuído, tem que ficar nas escolas, nas creches, nas secretarias de educação, na Secretaria de Educação, ou seja, no muro da educação. Então está aí a primeira prova, né, de uma situação que a gente, né, levanta. Outra situação levantada foi a folha de pagamento de diaristas, composta por pessoas que não foi comprovada a prestação de serviço, né? Então, tem diaristas que a gente não sabe onde é que ele está prestando serviço e tem um pagamento desde janeiro. Desde janeiro tem um pagamento. Então, a gente entende que tem que ter os documentos, aí cabe a solicitação dos documentos. Por isso que eu tenho solicitado e não tenho conseguido. Dos recibos, de tudo, onde é que está prestando esse serviço. Então, não se sabe. Inclusive, tem pessoas que a gente, sinceramente, não entende que essa pessoa tem prestado serviço. Mas a gente está atrás dos documentos nessa situação aí. Outra situação é o pagamento ilegal de vantagens extras de mais de R$2.000. Todas essas vantagens, elas são chamadas lá pela administração, porque eu procurei a administração, e eles disseram, né, que é pagamento de CET, Condição Especial de Trabalho. Então eu fui buscar a lei. O que precisa para legalizar esse pagamento? É preciso que tenha um ato publicado justificando o motivo do pagamento dessa condição especial de trabalho. Então, esse ato nunca foi apresentado, né? O que é que foi que a administração fez, Wilson? Quando eu reclamei, eles pegaram essa folha, tá? Esses servidores que estão recebendo indevidamente essas vantagens e transferiram para a folha de pagamento da administração. Suspeito que eles fizeram isso porque recurso da educação é recurso federal, né? Mas transferiram para a folha da administração, mas até onde eu sei, não foi também feito nenhum ato e publicado. Então, mais uma irregularidade, porque está em desvio de função sem ato, até que prove o contrário. Uma outra situação que eu coloquei foi o pagamento de servidores de outras pastas com os recursos da educação. Aqui, a grande parte dos servidores da cultura está sendo pago com a educação. Partes de servidores da saúde pago com a educação. Alguns servidores da administração pagam com o dinheiro da educação. Então, aí eu pergunto, tem como
garantir ao servidor público o que está no plano de carreira, o pagamento, por exemplo, dos incentivos funcionais. Nós temos um plano de carreira que não valoriza um mestre, que não valoriza um doutor. Até quando os nossos professores vão ficar sem esse incentivo de continuar estudando? Outra situação que eu coloquei foi a contratação irregular de servidores que estão a serviços do Estado. Wilson, pelo que a lei, que consta na lei, o recurso do Fundeb do município é para manter a educação básica, tá? Com prioridade, né? A educação básica. Nós não estamos cumprindo com a educação básica, porque nosso plano de carreira do servidor não está sendo respeitado e tantas outras coisas. Salário defasado, né? Então, como é que contrata mais de 50 servidores para atender o ensino médio, né? Sendo que a educação básica não está sendo atendida? Ele teria que pagar com outros recursos, não seria com os recursos que são destinados para a educação básica. Uma outra situação, Wilson, é a questão da divisão de salários. Tem uma divisão de salário de forma ilegal, né? E isso é bem complicado. Como é que se contrata o servidor e a condição é essa de dividir os salários? Então, é algo que tem que ser investigado. Servidores também, outra situação, servidores em desvio de função, sem ato administrativo. Então, quando eu falo que precisa organizar o serviço público, precisa organizar a folha da educação, olha aí outra situação. Como é que pode? A secretaria tem muitos coordenadores que não são nomeados. Então, tem que nomear. A gente quer legalizar a vida do servidor, né? Se teve um desvio, então tem que ter um documento, até mesmo para garantir ao servidor, né, a legitimidade de estar ali naquele cargo. Então é isso que está acontecendo em Riacho Santana. Sem se falar também da questão da merenda escolar, e a gente está aí cobrando para que seja distribuído e até agora não foi distribuído. Aí eu já entro como representante do CAI. E o primeiro kit a gente já tem um problema sério, porque foi distribuído e para muitas pessoas não distribuiu o item óleo, né? O óleo, e as pessoas assinaram como receberam esse item. Então, isso a gente tem registrado em ata, que a própria diretora do setor da merenda assinou, falou, né? Então, pessoal, é por isso que a gente tem buscado a gestão, para que a gestão desse os documentos para que a gente analisasse direito, para que a gestão conversasse, dialogasse. A gente estava querendo um diálogo para propor essa organização, mas infelizmente estamos tendo impedimentos. Inclusive, Reginaldo, o que me chamou muito a atenção no vídeo é que o senhor relata, né, que buscou contato várias vezes com a administração para tratar, né, da situação, mas não foi atendido. Inclusive, o senhor chegou no vídeo a mostrar ofícios, né, que não obteve resposta. Agora, um questionamento que eu lhe faço também é em relação às supostas irregularidades apontadas pelo senhor. Qual será aí o próximo passo, né? Diante do comportamento apresentado pelo presidente da Câmara, ficou claro que o senhor vai encontrar dificuldades, né, para levar as denúncias à frente. O senhor pretende acionar outros órgãos, como por exemplo o Ministério Público Federal, até porque se trata de recursos federais? Wilson, a gente procurou sim, o SINCEP procurou a secretária de administração, reunimos também com o prefeito, reunimos com a secretária de educação, procuramos sim e mostramos. Inclusive, no primeiro contato com a secretária de administração, eu levei várias dessas situações
essa questão da CET mesmo, como eu falei, qual foi a ação? Foi tirar de uma folha, colocar na outra e manter as mesmas irregularidades. Então, quando eu vi isso, eu percebi que a intenção da gestão não era organizar o serviço público. Então, como a intenção da gestão não é organizar o serviço público, então a gente sentou os membros da diretoria e tentamos mais informações através de documentos. Não conseguindo, como não conseguimos os documentos, então a diretoria do Sincerp decidiu, encaminhar tudo isso para o MPF, o TCM, MPE. Então já está tudo encaminhado. Então os próximos passos agora é alimentar com novos fatos que forem surgindo, de decorrência aí das investigações. E dos acessos aos documentos, porque nós não tivemos acesso aos documentos, está sendo impedido, Como eu mostrei vários ofícios, os ofícios, tudo que eu tenho feito, tenho oficializado, tanto em nome do CACS Fundeb, como do CAI, como do Sincerp, eu tenho oficializado. Ultimamente mesmo eu tive nas escolas pedindo o fluxograma, todas as informações sobre os servidores e tal. Então, o que é que aconteceu? Foi negado. E, às vezes, a diretora fala que tem que conversar com a secretária primeiro. E, até o momento, nada. Fui na escola, onde quem é a diretora é a presidente do CACS Fundeb. Então, a presidente do CACS Fundeb, gente, é importante que todos saibam, a presidente do CACS Fundeb, ela negou os documentos. Fica difícil até trabalhar no CACS Fundeb quando a própria presidente, Wilson, nega os documentos. Então, como é que o conselho do Fundeb, com a representante dessa, vai garantir, Vai garantir o papel do CACS Fundeb, que é de fiscalizar, controlar, monitorar todos os recursos da educação. Então, eu tenho os ofícios, já encaminhei os ofícios para os órgãos competentes e vamos cobrar o direito nos órgãos competentes. Mas, Wilson, eu quero dizer que o diálogo sempre está na nossa pauta. Nós estamos abertos ao diálogo, tanto para conversar com o presidente da Câmara, como para conversar com o prefeito, e trabalhar em prol do município de Riacho de Santana, do serviço público de qualidade aqui em Riacho de Santana. Muito bem, inclusive nós vamos chegar nessa questão aí do conselho, do Fundeb, até porque também o senhor citou essa questão, criticou, na verdade, a atuação da presidente do conselho. Nós até já a procuramos também, ela até nos atendeu hoje, daqui a pouco nós vamos falar em relação a isso. Mas eu gostaria ainda, Reginaldo, de perguntar se você esperava a tamanha repercussão do vídeo. Inclusive hoje o que a gente vê são, repito, são meia dúzia de defensores aí da administração municipal, não são todos, evidentemente, porque tem pessoas mesmo que estão na administração, que são contratadas, mas não estão nem aí para essa questão desse envolvimento político partidário, fazem lá o seu trabalho muito bem feito, mas aí deixa os envolvidos, evidentemente, tomar as devidas providências. Mas tem sempre, em toda a cidade assim, meia dúzia, que fica tentando soltar fake news, tentar, evidentemente, desacreditar no que o senhor está falando. Então eu queria aqui lhe perguntar o que o senhor tem a dizer sobre isso, porque a gente sabe que hoje tem aí, evidentemente, essas mensagens de fake news, de pessoas tentando desacreditar o que o senhor está falando. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, Wilson, já disse aqui qual é o nosso papel. O povo de Riacho conhece muito bem cada membro da diretoria. Nossa diretoria ela é composta por membros de diversos partidos políticos. A gente criou um pacto de não levar a política partidária para dentro do sindicato. Esse é um pacto que criamos. Inclusive, nessa diretoria,
hoje não faz parte mais, mas a controladora geral fazia parte, teve que sair por conta do cargo que ela ocupa hoje, né? Então a controladora geral foi quem no ano passado sentou comigo, fizemos e com a categoria, fizemos estudos de plano de carreira. Um fato também importante que a gente precisa destacar. O ano passado a gente fez aí um apoio muito grande, demos um apoio muito grande para o pessoal da saúde, fizemos paralisação, manifesto em praça pública, tivemos também, íamos diretamente nos locais de trabalho, defendendo os servidores. Muitos servidores estavam muito apreensivos com a pandemia, então lutava por mais EPIs, a gente fez toda essa luta, defendemos servidores que às vezes tinha uma carga horária diferenciada de outro. Então essa luta sindical a gente faz, não é agora na gestão do atual prefeito, a gente faz sempre. E essas pessoas, a própria controladora, ela sabe disso, os nossos vereadores filiados sabem disso, porque eu tive dialogando com eles diretamente no ano passado, que hoje temos pelo menos 2 vereadores que é a situação, né? E foram pessoas que estiveram com a gente na luta. Então, Vils, a resposta a gente não vai dar ibope para picuinhas. A gente vai buscar a justiça. Já peguei aqui os prints, né, das fake news. Já passei para o advogado, a gente já tem os nomes, os endereços. Então a gente vai estar fazendo um BO para poder combater isso, porque a gente precisa combater isso, mas a gente tem que buscar os meios legais. É assim que a gente trabalha, com diálogo, com debate, buscando os meios legais. A gente não dá péssimos exemplos. Então, vai ser combatido as fake news, terão que provar muitas coisas, porque todo mundo conhece, Wilson Nunes. Eu fui uma pessoa que não levantei bandeira política em Riacho de Santana. Eu fiz entrevista com os 3 candidatos a prefeito, fiz entrevista com candidatos a vereadores. Nossa live repercutiu em toda a região. Foi um trabalho belíssimo para buscar parceria junto ao Executivo e também ao Legislativo. Aquele trabalho foi um trabalho buscando parceria, né? Para agora a gente está dialogando. O atual gestor se comprometeu com muita coisa ali naquele momento, com o sindicato. E o que a gente está fazendo é cobrando isso. Então, infelizmente, talvez a prioridade seja outra. Então, está tendo essa barreira com o sindicato. Mas a nossa resposta é assim, viu, Wilson? De acordo com a legalidade das coisas. Perfeito. Agora são 13 horas mais 18 minutos. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que hoje nós estamos conversando aqui com o presidente, né, do Sindicato dos Servidores Públicos lá de Riacho de Santana, o Reginaldo Alves, né? E eu confesso, professor, que eu gostei, né, dessa parte que o senhor disse que não vai dar ibope para picuinha. Eu acho que não deve dar mesmo, né? Picuinha, se você não dá ibope, daqui a pouco desaparece, né? Tem que ser dessa forma mesmo. Bom, vamos seguindo aqui o nosso programa e eu quero agora entrar nessa questão aí do Conselho do Fundeb, até porque em determinado momento do seu vídeo, né, o senhor que também é membro do Conselho do Fundeb, fala, né, que a presidente do Conselho, a professora Maria Rosa, ela atrapalha o trabalho dos conselheiros. Inclusive, eu considero que essa é uma denúncia muito grave, né? Também fala de outro membro que teria até ameaçado com palavras, né? Aí eu lhe pergunto, o senhor mantém as afirmações feitas no vídeo e com base em que, né, o senhor faz essa denúncia? Sim, Wilson, é triste a postura de uma colega, né? Colega professora, foi candidata a vereadora, né? Nos seus discursos, dizia ser uma representante da categoria. Então é triste a gente ver isso. Infelizmente, a palavra é essa, tristeza por essas atitudes.
Tristeza e revolta também, porque a gente quer fazer o trabalho da gente. E a gente tem tido esses impedimentos. Por exemplo, Wilson, um absurdo que aconteceu logo no início do conselho, acho que ela não tinha as orientações, eu encaminhei uns ofícios para ela, voltou sem dar o recebido, ela disse que não ia receber os ofícios não. Agora ela me Olha disse hoje, Reginaldo, ela me disse hoje que tem todos os ofícios, as atas, que respondia tudo. Sim, aí depois, acho que orientaram ela, aí ela pediu, não, traz os ofícios aqui que eu vou receber. Recebeu os ofícios, você sabe quanto tempo ela levou para fazer os encaminhamentos desses ofícios? Mais de 40 dias. Agora pode, uma coisa dessa, um conselho que deveria agir para poder agilizar os documentos para a gente, levar mais de 40 dias para fazer os encaminhamentos. A gente tem uma lei, a lei do Fundeb, que determina prazos. Essa lei está sendo descumprida, Wilson. Outra coisa, Wilson, eu fiz uma solicitação para a secretária se apresentar lá no colegiado do conselho, oficializei pedindo a ida lá, mas fizeram toda a barreira para não levar a secretária e não, até hoje ainda não enviou o ofício. Já tem para mais de 20 dias ou 30 que eu fiz esse pedido. O ofício não está aqui em mãos para eu ver a data, mas temos esses ofícios. Eu tenho vários ofícios solicitando da presidente que solicite documentos. Por quê, Wilson? Por que eu tenho solicitado da presidente? Claro, a presidente tem que levar o conhecimento do colegiado, respeito isso, mas às vezes isso não está sendo feito, às vezes não tem a votação, né? Conversa ali e tal, e não faz a votação se vai encaminhar ou não. Então, é isso que está acontecendo. Olha só, Wilson, pensa aí, nós estamos no mês de setembro, até agora a gente não analisou a folha de janeiro, Wilson. No conselho, no caso. O conselho não analisou ainda a folha de janeiro porque ainda não foi, a presidente ainda não pediu essas folhas. Então, não teve uma ação, né, de falar assim, vamos agilizar a fiscalização. Então, janeiro até agora está sem analisar. Temos prazos, temos que analisar. Porque quando chegar no final, o que é que vai acontecer? Ou o colegiado dá um aval dizendo que está tudo ok, ou o colegiado vai ter que ser responsabilizado pela inoperância. E eu faço parte desse colegiado, Wilson. Por isso que eu tenho que oficializar de tudo, porque a gente tem que ter responsabilidade em tudo que a gente faz. E eu tenho tratado isso com muita responsabilidade. Às vezes eu chego no conselho, às vezes eu tenho que insistir bastante, né? E aí, mesmo aí com essas insistências, não é levado em consideração. Aí, falando do outro lá, do senhor Luiz, que citei lá na gravação, sim, ele chegou a falar comigo que eu estava recebendo deslocamento indevido. Eu perguntei a ele, você conhece a lei? Como é que você pode afirmar que eu estou recebendo deslocamento indevido? Porque é a prefeitura que me paga. Se está sendo irregular, é a própria prefeitura que está irregular. Agora, eu conheço a lei. A lei fala que é 10% do salário base e eu recebo 10% do salário base. Até prova o contrário, não tem nenhuma irregularidade aí. Meu salário base aqui é esse. Eu recebo 10% disso. Pronto. E aí ele colocou que se eu não... a primeira colocação dele é o seguinte, se eu levasse as reivindicações que eu estava fazendo, dessas possíveis irregularidades, dessas que a gente acredita e que a gente tem muitas, né, a gente tem prova e precisa de documentos para provar e acionar a justiça, né? Na verdade já foi acionado,
Para a gente garantir isso aí, a gente precisa, né, que esse conselho, né, tenha disponibilidade dos documentos, e ele colocou o seguinte: se levar adiante, nós iremos denunciar você. Olha só a ousadia. Então, uma tentativa de me intimidar. Só isso, Wilson. Beleza, deixa eu só informar aqui aos nossos ouvintes que nós estamos conversando hoje com o Reginaldo Alves, né, presidente do sindicato, e eu queria aqui, minha gente, informar que nós entramos em contato tanto com a presidente, né, do conselho, a Maria Rosa, como também com o prefeito Tito Eugênio. Na verdade, nós entramos em contato com 5 pessoas, né, que foram diretamente citadas no vídeo. Né, poderia também mencionar aqui, 5 não, 4. Poderia mencionar aqui a secretária de administração, né, também a secretária de educação, mas ambas não responderam às nossas mensagens. A secretária de educação ainda disse que nos procuraria posteriormente para se manifestar. A de administração visualizou as mensagens, mas não disse nada. A Maria Rosa, né, agora há pouco, ela nos respondeu. Inclusive eu vou trazer aqui para os nossos ouvintes e também para o próprio Reginaldo, né, o que ela manifestou aqui. Ela disse que, na verdade, o Reginaldo, né, queria ser o presidente do Fundeb, que não respeita ela como presidente por ela ser mulher. Né? Aí, sobre a questão dos documentos, ela disse que tem todos os arquivos, a pasta de arquivos, que comprova as respostas dos ofícios, né, que ela teria encaminhado. Num outro momento aqui, ela diz que, apesar de ser professora, né, a sua luta é pela educação dos alunos, público-alvo, né, que é o aluno, futuro da sociedade. E aí diz que o Reginaldo seria um mercenário que só pensa em salário de professor. Que o conselho está aí para fiscalizar e ajudar, né, a chegar numa educação melhor para o município. Educação melhor para os alunos. Né? Tudo bem que queremos melhor salário, mas o personagem principal é o aluno. Pais de família que sofrem para pôr o pão na mesa. Essas crianças estão depressivas. Né? Então essas foram aí mensagens. Ela ficou de encaminhar para a gente também uma carta mais formal, mas estas foram as mensagens que ela nos encaminhou. Depois eu peço aqui ao Reginaldo para comentar. Em relação ao prefeito Tito, né, o prefeito Tito nos respondeu ontem também que o presidente da Câmara, né, falou que vai querer direito de resposta, né, e queria falar comigo. Na verdade, eu já esclareci que não é direito de resposta, né, porque nós já o convidamos, eu que o convidei. Né? Então não precisa dele pedir direito de resposta, nem ele nem ninguém, até porque aqui não tem censura nesse programa, qualquer pessoa, né, qualquer autoridade fala. Tá bom? Desde que faça aí a solicitação. Mas ele disse que gostaria de sugerir que pedisse ao senhor Reginaldo o registro do sindicato de Riacho, pois ele anda se apresentando como presidente do sindicato, que ainda não existe. E isso o senhor sabe que é ilegal. Aqui existe uma associação e não um sindicato. Palavras do Tito. As irregularidades que ele alega existiam desde o mandato passado e que aos poucos estamos regularizando. Só que ele achou de falar agora. Existem fatos mais contundentes em relação à parcialidade e irregularidades cometidas pelo senhor Reginaldo que cobraremos, né, da forma mais apropriada para o caso. Então, Reginaldo, feita aí a leitura, né, dessas duas manifestações, em relação aos vídeos, né, que você evidentemente divulgou, se você quiser fazer alguma observação, fique à vontade. Se não... Sim, Wilson. Olha, Wilson, é triste quando entra aí a mentira, quando a gente tem que escutar uma certa distorção da situação. A mentira nos dá revolta, né? Nos provoca uma revolta, né? É triste ouvir que Maria Rosa, a presidente lá do CACS, disse que eu queria ser o presidente e não
aceita ela como presidente por ser mulher. Que horror, que absurdo. Dá nojo uma fala dessa, Wilson. É triste, Wilson. Eu vou conversar com o advogado para ver o que a gente pode fazer, porque eu não sei de onde ela tirou isso, Wilson. Eu respeito muito todos, não tenho preconceito, não tenho de nenhum tipo, racismo. Então eu sou uma pessoa que todos me conhecem aqui em Riacho de Santana. Mas as pessoas estão vindo com mentiras para tentar mudar o foco. Mas não vai tirar o foco porque a população é inteligente e sabe disso. Sabe que as irregularidades, Wilson, o prefeito fala aí que tinha desde o ano passado. Quando eu fui procurar alguns membros da administração, eles me disseram mesmo, Reginaldo, tem irregularidade aí que tem 30 anos. E eu não duvido mesmo, não, Wilson. Agora, eu estou presidente do sindicato há 2 anos. O ano passado eu enfrentei nós enfrentamos, né? Um ano de pandemia, um ano que a gente teve que lutar muito pelo servidor da saúde, pelos vigilantes. Inclusive, tivemos uma luta que conseguimos 15% de insalubridade para os vigilantes. Os motoristas conhecem a nossa luta, os auxiliares de serviços gerais conhecem a nossa luta, os professores. Então, sabe quem é que está falando a verdade. As irregularidades, todo mundo sabe. Até a própria justiça já sabe que existe em Riacho de Santana há muitos anos, há 30 anos. Infelizmente, tem umas que a gente consegue analisar quando a gente está no conselho do CACS Fundeb, porque tem acesso a mais documentos, quando a gente está no sindicato. Por quê, Wilson? Wilson, a minha luta é desde sempre. Mas, Wilson, eu sou um professor, sou um pai de família, tenho 3 filhos. Meus filhos, eles fazem faculdade e eu tenho que trabalhar mesmo. Quando a Maria Rosa fala mercenário, mas não é mercenário para ter dinheiro, para poder esbanjar, não. É para poder educar os filhos. Não é questão de mercenário. Eu trabalho dignamente, recebo meu salário corretamente, nunca recebi nada ilegal. Eu tenho 40 horas concursado no município. Tinha 20 horas que eu trabalhava pelo Estado, que eu passei no concurso do REDA. Então, eu trabalhava 60 horas realmente, Wilson. Mas essas 60 horas, todas elas destinadas para a educação dos meus filhos. Infelizmente, a gente não tem uma educação pública de qualidade e a gente tem que, às vezes, pagar uma escola pública. Às vezes, a gente tem que levar nossos filhos para fazer uma faculdade em outras cidades. Eu tenho 2 filhos, um que estuda em Tabunas e outro que estuda em Barreiras. Então, eu tenho que trabalhar, Wilson. Tenho que trabalhar, sou um pai de família honesto. Agora, essa mentira aí, Wilson, essa mentira eu tenho certeza que não revolta só a mim, não, Wilson. Porque quem me conhece sabe o quanto trabalho. Eu saía daqui, Wilson, ia trabalhar 60 quilômetros daqui, no município de Bom Jesus da Lapa, num distrito chamado Favelândia. Saía de lá 10h30 da noite e chegava aqui meia-noite para poder dar o sustento à minha família. Então, é isso que revolta a gente, é a mentira, é a distorção dos fatos. Então, esse jogo aí é que eu não aceito. E também que eles busquem o que for. Né? Eu tenho aqui meus contra-cheques, né? Eu tenho aqui toda a minha ficha financeira. Tudo que tenho aqui, eu nunca tive vínculo com o prefeito anterior. O povo de Riacho Santana não sabe disso. Nunca tive vínculo. Olha, Wilson, só para completar essa história, já que ele levantou aí essa situação, não sou eu que tenho que prestar esclarecimento para a justiça, não. Não sou eu. O senhor é professor concursado 40 horas, não é isso, Reginaldo? Isso. Professor concursado de 40 horas, por mais que o senhor disse aí, até eu não sabia, que Riacho de Santana é um dos municípios que, né, já há muito tempo, né, não valoriza, né, o professor como deveria, inclusive está entre os últimos aqui da região, como o senhor disse,
Mas professor concursado de 40 horas não precisa puxar saco de político nenhum, né? A gente sabe disso. Então, você tem a sua competência, você tem, evidentemente, a sua responsabilidade, basta você fazer o seu trabalho. E eu queria também deixar aqui esse testemunho, né? Não vou fazer aqui pré-julgamento de outras pessoas, mas eu conheço muita gente aí em Riacho de Santana, nós temos grande audiência na sede, na zona rural, e os comentários que a gente tem sobre a sua pessoa, você pode ter certeza que são os melhores, viu? As pessoas aqui desenhando você realmente de um homem de caráter, né? Que sempre lutou pelos servidores, independente de gestão. Você já falou aí, não precisa nem eu perguntar. E também nós temos aqui na nossa live que está acontecendo, evidentemente não tem nem condições, até para não ser injusto, porque nós temos agora centenas e centenas de comentários, depois você mesmo pode acompanhar e ler tudo, né? E pode responder se achar conveniente, mas aqui a gente está vendo. Tem pessoas, evidentemente, que criticam, mas a grande maioria, né, ratificando isso que eu estou falando aqui, né? Que você, inclusive, lutou pelos servidores na gestão passada, né? Quando você, evidentemente, você não ficou a gestão toda como presidente, mas lutou, né? Foi em busca de melhorias para o servidor e agora permanece do mesmo jeito, como tem que ser, evidentemente. Muito obrigado, Reginaldo, pela sua participação. Eu quero dizer que aqui no nosso programa, saiba disso, você e qualquer cidadão de Riacho de Santana, sendo autoridade ou não, né? O espaço aqui sempre estará à disposição. Muito obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Fique à vontade aí para as considerações finais. Agradeço, Wilson, pelo espaço. Meu muito obrigado. Eu quero aqui aproveitar, Wilson, para mandar um abraço a todos os familiares e amigos aí de Palmas de Monte Alto. E para finalizar, né, gostaria de dizer à família Sincerp que estamos aí no caminho certo. A nossa luta é por respeito, né? Respeito à liberdade de expressão, respeito ao acesso à informação, respeito por mais valorização, né? É lutar contra isso que está acontecendo, contra a mentirada, contra a desorganização. Então, obrigado pelo apoio, obrigado diretoria do Sincerp, que sempre nos apoiam, obrigado